Olá pessoal, eu sou o Dr. Ricardo Guimarães e eu venho hoje compartilhar com vocês um assunto muito interessante, que é a relação entre distúrbios visuais e alucinação visual. Eu dei a essa aula um título muito sugestivo de Vision and Mind, The Junction Road for Neurovision and Psychiatry to Understand Eye-Related Visual Hallucinations. É um título um pouco longo, mas retrata um pouco da explicação que nós queremos dar hoje dentro desse contexto, conectando esses dois sintomas. Os distúrbios visuais estão presentes na história mais antiga da civilização humana. Nós sabemos hoje que o desenvolvimento desses distúrbios está ligado a fatores biológicos. Embora alguns fatores de risco tenham sido identificados, as suas causas permanecem ainda obscuras e o diagnóstico é complicado e muito pouco subjetivo, para não dizer muito subjetivo. Esse slide mostra um pouco essa nossa tentativa de encaixar essas duas colocações. Em busca de maior objetividade e aprimoramento do rastreamento precoce e do diagnóstico, nós temos tentado buscar biomarcadores, ou seja, sinais fisiológicos mensuráveis que podem sinalizar o início e a progressão de uma determinada condição. E nessa última década, várias publicações têm apontado os olhos e a visão como uma fonte promissora de tais sinais indicadores. Começando pelo olho, onde a própria anatomia, no caso a retina, que é uma extensão do cérebro, pode estar modificada anatômica ou fisiologicamente em pacientes portadores de distúrbios, especialmente, já reportado em alguns trabalhos, no caso a esquizofrenia. Mas o potencial de nós usarmos os olhos como uma janela para o cérebro vai muito além dos distúrbios mentais. Elas podem também servir para a triagem de casos suspeitos, para mostrar a presença e a evolução de vários distúrbios neurológicos, como, por exemplo, traumatismos cranianos, ou seja, concussões cerebrais. Esse trabalho do Silverstein é, para mim, um ponto de referência que aumentou o meu interesse por visão, além da definição delimitada pela medida da acuidade visual de Snellen. E confesso que aconteceu tardiamente na minha vida profissional. Nós temos uma fundação que atende crianças com distúrbios visuais ou com distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, e na medida que nós fomos atendendo essas crianças, nós vimos detectamos um grande número de crianças que eram atendidas que se queixavam de distúrbios visuais e nós não encontrávamos nenhuma alteração pelo exame oftalmológico padrão. Mas nós entendíamos que as queixas eram, obviamente, relacionadas a demandas visuais. Esse grupo de crianças foi a primeira que nos motivou a complementar a propedêutica pelas clínicas também neurológica e eventualmente até psiquiatra, mas nelas não acrescentavam informações úteis à compreensão das queixas dessas crianças. Foi nessa busca que nós passamos a estudar processamento visual, que é uma área que, lhes confesso, pouco explorada na clínica oftalmológica. E a referência a esses distúrbios de processamento visual, elas foram encontradas em outros domínios, em outras disciplinas que estudavam também a visão, como, por exemplo, a psicologia, a optometria e até mesmo em ciência da computação, além, evidentemente, de muitos cientistas hardcore desse assunto. E nós continuamos a fazer a inclusão na nossa rotina da clínica oftalmológica com outros testes de propedêutica, como o teste de sensibilidade ao contraste, eletroretinografia, exame visual dinâmico, eye tracking, fazendo movimentação sacádica, tomografia óptica,
e vários outros, além de incluir profissionais de psicologia, fisioterapia e psiquiatria, que nos deu substrato para a gente avançar estudando os impactos dos distúrbios visuais, inicialmente na clínica oftalmológica. Mas o interesse realmente inicial deu lugar a um fascínio depois que nós descobrimos esse trabalho de Provencio, publicado em 2000, descrevendo uma nova opsina na retina humana e, na sequência, a descrição das células fotorreceptoras ganglionares intrínsecas ou as IPRGCs, que nos mostrou, muito além do mecanismo de um sistema, para nossa surpresa, descrito como sistema visual não relacionado à visão, ele nos abriu o caminho, uma janela de compreensão, outros quadros clínicos, como fotofobia, enxaqueca e estresse visual, por entendermos que essas células abriam um mecanismo, para nós, um mecanismo de compreensão da sua interação com outras partes do cérebro e ativados pela luz. Adicionalmente à descoberta das IPRGCs, nós passamos a entender que ela conecta o sistema visual com uma série de metabolismos e outras funções que até então nós desconhecíamos. Entre os nossos pacientes da clínica de neurovisão, os quadros de estresse visual, fotofobia, traumatismo craniano, síndrome do pânico, tripofobia, acrofobia e vários outros, ela é muito comum. E esses quadros, eles são comorbidades mais frequentes dos quadros psiquiátricos, entre eles, assim, de modo especial, o autismo e a esquizofrenia. Para uma melhor compreensão dessas condições, nós passamos a ter uma noção das múltiplas dimensões dos distúrbios visuais em relação à clínica psiquiátrica. Quando eu terminei meu curso de graduação em medicina, a psiquiatria era uma opção. E eu cheguei mesmo até a fazer um curso de psicopatologia e dividir plantões como estagiário de psiquiatria durante alguns meses, com acompanhamento de um médico residente. O meu interesse por essa área, ele nunca desapareceu. E eu continuo acompanhando, mesmo que de modo superficial, a literatura nessa especialidade, especialmente nos jornais de psiquiatria da Associação Médica Americana. Foi dentro dessa rota que eu passei a me interessar pelo quadro clínico dos pacientes atendidos na clínica de neurovisão, que apresentavam muitas das comorbidades comuns à clínica psiquiátrica, como, por exemplo, citados, a fotofobia, cefaleia e enxaqueca, mas também o relato de alucinações visuais. Para nós entendermos alucinações visuais, é preciso entender o mecanismo envolvido no processamento visual normal. Essa imagem clássica de uma figura dúbia, que nós não interpretamos eventualmente como coelho ou como um pássaro, mostra muito como a nossa percepção pode ser modificada na visão. Até recentemente havia um entendimento de visão como uma percepção direta, fluindo diretamente da retina, com imagem formada nos olhos e enviada ao cérebro. Uma nova concepção de visão emergiu nas últimas décadas, suplantando essas crenças clássicas e multisseculares sobre o funcionamento do cérebro. E embora ela não tenha ainda sido acolhida por toda a comunidade médica. A compreensão clássica é que nós percebemos o mundo exterior de maneira direta e que a nossa percepção, além de traduzir a realidade, é percebida de modo semelhante por todos nós, como a retina enviando imagens diretamente ao cérebro. Embora ela tenha sido contestada desde o século XVIII por vários autores, como Berkeley, no seu livro sobre o Tratado sobre o Princípio do Conhecimento da Visão Humana, essa tese prevaleceu cientificamente e ainda permanece entre nós profissionais de saúde e das áreas de neurologia,
psiquiatria e de visão, mas principalmente entre nós, oftalmologistas. Essa teoria da percepção direta, ela não explica como nós podemos ter experiências que parecem reais, mas não são, que são ilusões, são miragens, que estão fora da percepção visual, na área da audição, olfato e tato, e que frequentemente elas nos enganam, parecendo quase indistinguíveis da realidade. Ao contrário do conceito que a informação captada pela retina e transmitida ao cérebro através do nervo óptico, que ela seja muito rica, nós sabemos hoje que essa informação, na realidade, ela é bastante pobre. Qualquer cena que nós vemos é rica em detalhe de cor, textura, tridimensionalidade vista pelo cérebro, mas esses detalhes, eles não provêm da informação do nervo óptico, mas pelo contrário, são processados pelo nosso cérebro. Cenas com pouca informação visual, mas elas vêm com pouca informação visual, mas nós fazemos o preenchimento necessário a uma compreensão que pode variar dependendo do contexto ou na nossa relação de memória, das coisas que nós lembramos ou de informações que nós recebemos, em última análise, até mesmo com os nossos medos e angústias. A visão é, assim, composta por um grande percentual de memória, de expectativas, de informações recebidas anteriormente e um pequeno percentual de informações que atuará como um gatilho na produção dessa percepção. Quero dizer que o nosso sistema visual, ele é aberrante por natureza, favorecendo a formação de distorções e, consequentemente, das alucinações visuais. Mas nós sabemos também que o nosso sistema produz compensações para essa ótica distorcida. E isso desde Helmholtz, célebre oftalmologista alemão, que ainda no século XIX já havia salientado o grande número de aberrações do olho humano, aberrações axiais, esféricas, cromáticas, contrariando uma lógica darwiniana de que os nossos olhos sejam aperfeiçoados ao longo do tempo e que eles hoje tenham um trabalho perfeito em termos de percepção visual. Para muitos neurocientistas, as alucinações são janelas importantes para a compreensão e o estudo de redes neurais e dos mecanismos corticais conscientes que governam esse processo. Os neurologistas, por outro lado, eles têm um interesse prático e imediato em alucinações, porque eles se servem parcialmente da descrição das alucinações como comorbidades para dar suporte ao diagnóstico e acompanhamento dos distúrbios neurais que são centrais ao seu interesse. Oliver Sacks foi para nós também uma grande fonte de informação. Escritores como Oliver Sacks têm nos trazido histórias ilustrativas dessas condições e um grande conteúdo narrativo que é essencial para a nossa compreensão, apesar do tom despretensioso do seu conteúdo técnico. Outros autores, como Jardy, também na Neuroscience of Hallucinations, têm uma abordagem mais técnica, mais direta, mais científica, e nem por isso menos útil, que nos auxilia na compreensão desses campos de estudo que até então eles vinham incluídos em outros contextos. Um livro, entretanto, que nos foi de muita utilidade, The Neurobiology of Hallucination, do Daniel Colbert. Esse livro já tem um tema, já tem uma abordagem um pouco mais direta, mais próxima com a oftalmologia e com a visão, e ele nos fornece um levantamento abrangente das neurociências das alucinações visuais e das técnicas clínicas que nós podemos usar para testá-las. Mas esse artigo de Silverstein, Schizophrenia and the Eye,
é um artigo básico para nós justificarmos essa proximidade. E Silverstein conclui que existem vários distúrbios estruturais e funcionais do olho na esquizofrenia. Esses distúrbios incluem alargamento de vênulas da retina, afinamento da camada de fibra nervosa, a eletrofisiologia é alterada, maculopatias, retinopatias que são características, até mesmo catarata, baixa acuidade e estrabismo. E ele conclui nesse artigo que certos achados retinais podem servir como biomarcadores da patologia neural e progressão da doença esquizofrênica. E nesse editorial também de Silverstein, ele confirma essa opinião que as deficiências de processamento visual estão agora bem estabelecidas na esquizofrenia, incluindo a normalidade da sensibilidade ao contraste, da organização perceptual, do reconhecimento de emoções faciais, além de visão de cores, contraste, brilho e, finalmente, muito importante, no processamento de movimento. Ele destaca nesse artigo que as distorções visuais que ocorrem em mais de 60% dos pacientes. Ele também cita um trabalho de Schiffman, de 2006, me parece, que mostra que as deficiências visuais em filhos de pais com esquizofrenia predizem o desenvolvimento posterior do transtorno esquizofrênico. E cita também o outro trabalho de Schubert, que mostra que as anormalidades visuais em crianças na população em geral estão mais fortemente associadas ao desenvolvimento posterior da esquizofrenia do que qualquer outra forma de desenvolvimento de deficiência estrutural. Em sumas, a nossa conclusão é que as alterações visuais, como por exemplo distorções ou alucinações, elas são comuns e têm uma significância etiológica, fisiopatológica e funcional. Em alguns casos, elas podem ser vistas como modelo de circuitos neurais prejudicados que podem nos informar ou podem nos ajudar na compreensão dos mesmos problemas de conectividade que ocorrem em escalas maiores, como no lobo frontal, ou envolvendo conexões entre diversas regiões do cérebro. O fato é que a visão é a função sensorial mais estudada e melhor compreendida na neurociência, mas é pouco estudada na pesquisa da esquizofrenia. Este trabalho de Stephen Landgraf, entretanto, é de todos o mais marcante. Ver ou não ver, esta é a questão. E esse trabalho, The Protection Against Schizophrenia, Model Evidence from Congenital Blindness and Visual Cognitive Aberrations, ele nos dá uma visão muito mais afirmativa sobre essa relação. Nesse artigo genial de Landgraf, ele nos mostra que a própria visão e as aberrações visuais podem ser fundamentais para o desenvolvimento e as explicações etiológicas da esquizofrenia. Ele classifica o risco de desenvolvermos a esquizofrenia em função da capacidade visual de um indivíduo. A ausência de visão ou a cegueira congênita e o seu extremo, a visão perfeita, contribui para uma proteção contra a esquizofrenia. Já a presença de defeitos refracionais ou distúrbios diversos, como as aberrações, elas estão associadas à psicose. E ele demonstra que as deficiências visuais são fundamentais para o desenvolvimento e a evolução da esquizofrenia. A aquisição e o processamento deteriorado da informação visual contribuem para disfunções cognitivas de ordem superior e, subsequentemente, para o desenvolvimento dos sintomas esquizofrênicos. Nessa segunda slide,
ele mostra uma correlação entre aqui nós temos um grupo de indivíduos cegos, sem nenhuma visão. Na medida que ele recupera a visão, nós temos um aumento dos casos de esquizofrenia, e aqui nós temos um grupo de pacientes com lesão, com deficiência visual, até atingir um pico máximo da incidência de esquizofrenia, onde a minha visão ela é razoável, mas ela ainda é deficiente. E aqui ele incluiu todo tipo de deficiências visuais. E na medida que a visão melhora, você tem uma diminuição do número de casos com esquizofrenia. O que esse quadro mostra? A correlação direta de vários distúrbios visuais com a esquizofrenia, porém, não apenas limitado aos casos de acuidade visual. Aqui ele estuda eye tracking, sensibilidade ao contraste, distúrbios diversos, inclusive distúrbio de percepção de cores, para mostrar essa correlação. Portanto, cego não apresenta esquizofrenia, e nós temos um pico de casos aumentando na medida que a visão melhora, sem ainda ser boa. E quando a visão continua melhorando, nós não vamos encontrar esquizofrênicos com distúrbios visuais. Eu considero esse uma demonstração muito clara, muito evidente do nosso tema. Nesse próximo trabalho, Hashemi faz uma revisão de vários tipos de alucinações visuais relacionadas com condições orgânicas e chama a atenção de nós, oftalmologistas, para assumirmos o domínio desse conhecimento. Todas as publicações mencionadas têm o potencial de criar um campo interativo entre especialidades médicas que, apesar de trabalhar com o mesmo paciente, nós não temos tido a oportunidade de abordar esse tema de uma maneira colaborativa. Nesse trabalho da Survey of Ophthalmology, né, Complex Visual Hallucination in the Visually Impaired, ou Charles Bonnet, nós introduzimos a um outro conceito que para nós é muito importante, falar de Charles Bonnet, que é uma síndrome caracterizada por alucinações visuais vívidas, complexas, em pessoas que têm principalmente distúrbios visuais, doenças oculares e nenhuma outra patologia ocular. A síndrome de Charles Bonnet, ela foi inicialmente descrita pelo filósofo suíço Charles Bonnet, ainda no ano de 1769, portanto há mais de 250 anos, descrevendo fenômenos alucinatórios experimentados na época pelo seu avô, Charles Lullin, que era um homem de 89 anos, que sofria de deficiência visual severa, era portador de catarata, que na época era uma cirurgia pouco evoluída. Ele era portador também de degeneração macular senil. O avô de Charles Bonnet não apresentava nenhum distúrbio psiquiátrico ou neurológico, e ele relatava perceber figuras geométricas, pessoas, carros, pássaros e construções com tamanhos diversos e em movimentos. Como ele era um homem de muito bom humor, ele se referia a essas visões de forma irônica e divertida, dando a Charles Bonnet a certeza que esse não era um quadro psiquiátrico nem neurológico. E a descrição original dele é muito interessante, porque ele dizia: eu conheço um homem respeitável, cheio de saúde, cheio de inocência, julgamento e memória, que, embora vigilante e independente de qualquer influência externa, ele percebe de vez em quando figuras estranhas de homens, mulheres, pássaros, edifícios, e Charles Lullin falava disso com tremendo bom humor e brincalhão, até porque essas imagens apareciam num determinado local específico da residência onde ele morava. Bom, dentro do contexto oftalmológico descrito dentro da síndrome de Charles Bonnet, as alucinações visuais acontecem em indivíduos com déficits visuais adquiridos sem nenhum distúrbio psicológico ou psiquiátrico associado. Via de regra, esses pacientes são capazes de distinguir
a natureza irreal dessas visões, mas nem sempre isso acontece. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado tentando compartilhar esse conhecimento, especialmente com neurologistas, com psiquiatras, mas, infelizmente, sem muito sucesso, devido a esse distanciamento muito grande, esse distanciamento conceitual do distúrbio visual e do distúrbio mental. E essa distância é muito grande porque nós levamos a acuidade visual como uma definição de função visual e isso é absorvido por outras clínicas de especialidades, mas nós vemos que ela está sendo substituída hoje por outro conceito mais completo de visão. Até hoje, esses conceitos novos são poucos compreendidos e o nosso receio é que hoje a gente retorne a uma interpretação ruim do distúrbio da alucinação visual nesse grupo de pacientes e existe uma diferença grande entre o paciente psiquiátrico e o neurológico, porque os pacientes psiquiátricos eles não conseguem dissociar as alucinações como não tendo base na realidade. E os pacientes com a doença neurológica ou com o distúrbio visual, eles são capazes de fazer a dissociação, mas eles precisam ser estimulados, porque muitos deles duvidam dessa separação. Eu merece citação especial aqui um trabalho publicado por Thomas Koch no British Journal of Ophthalmology e Dominic Fitch, a Negative Outcome da síndrome de Charles-Bonnet, numa pesquisa realizada em parceria com a Macular Society em Londres, uma sociedade para portadores de degeneração macular, 75% relatavam que a síndrome de Charles-Bonnet, por mais de 5 anos, e 32% diziam que elas tinham um impacto muito negativo, induzindo medo na sua vida, e eles tinham um receio de um diagnóstico de distúrbio mental por dessa alucinação. As conclusões que nós queremos fazer nesse trabalho é que é muito relacionado com as implicações clínicas. Pacientes portadores de déficit visual, mesmo pequenos, podem experimentar alucinações visuais. E até mesmo num caso recente, descrito por um trabalho publicado dentro da Massachusetts A&E Enfermaria, mostrou que até pacientes com 20/40 de visão podem apresentar alucinações. E aparentemente, cerca de 75% dos pacientes com déficit visual apresentam algum tipo de alucinação. Infelizmente, a síndrome de Charles-Bonnet é pouco conhecida e entre os médicos de oftalmologia, neurologia, psiquiatria e gerontologia. O diagnóstico do distúrbio psiquiátrico, em um caso de Charles-Bonnet, pode levar ao uso de medicações psiquiátricas com sérios efeitos colaterais e ainda, por que não dizer, até mesmo uma hospitalização desnecessária. O diagnóstico correto de Charles-Bonnet tranquiliza o paciente e a família. Nós temos tido de experiência dessa situação. E, além disso, a melhora da visão pode melhorar ou até mesmo suprimir os quadros de alucinação. A propedêutica da visão é de grande valia para a clínica neurológica, psiquiátrica, geriátrica, porque ela consegue agregar dados objetivos à avaliação clínica, especialmente na área da psiquiatria. Nós entendemos que a neurociência da visão evoluiu muito nas últimas décadas na compreensão dos mecanismos intrínsecos, contribuindo até mesmo para a descoberta do novo fotorreceptor descrito por Provencio. Mas é muito importante que outras especialidades médicas, como a neurologia, a psiquiatria e a própria oftalmologia, incorporem esse conhecimento no seu arsenal propedêutico e terapêutico desses pacientes. Eu acho que a nossa mensagem final é que a síndrome de Charles-Bonnet
Ela foi descrita há mais de 260 anos, mas infelizmente ela é desconhecida no meio clínico. Nós podemos supor que milhões de pacientes idosos e portadores de algum tipo de déficit visual tenha eventualmente experimentado essas alucinações visuais e possivelmente diagnosticados com demência ou de algum quadro psiquiátrico e eventualmente submetidos, como já foi dito, a uma terapia psiquiátrica e, por que não dizer, até mesmo de uma hospitalização indevida. E, portanto, assim, nós consideramos que é de grande importância a disseminação desse conhecimento, permitindo o diagnóstico correto e o tratamento eficaz na correção desses distúrbios alucinatórios. Muito obrigado.